Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui para mais um estudo. Ahn, Hoje eu queria trazer um estudo um pouco diferente do que eu venho trazendo ultimamente, porque ele não diz respeito à língua grega, e sim à língua latina, que foi, em termos de línguas clássicas, a primeira língua que eu estudei. Ahn, e o texto que eu gostaria de trazer hoje é um grande texto, especialmente em termos de poesia romana, né, poesia versada em língua latina, que é este aqui, As Metamorfoses de Ovídio. Bom, por que eu gostaria de trazer esse texto? Primeiro porque esse foi um dos primeiros textos que eu estudei quando eu quis me debruçar em sair dos textos pedagógicos e ir para os textos de verdade, né? Em termos de língua latina. E segundo porque aqui as Metamorfoses de Ovídio, elas são uma espécie de um compilado muito interessante de mitologia também. Então tem diversas histórias que são bem interessantes para o nosso estudo, mas aqui também no caso, também o texto ele não, ele quando a gente busca fazer essa tradução livre, ele não é um texto excessivamente difícil de entender. Claro que ele aumenta a dificuldade à medida que nós vamos tentando traduzir de uma forma mais literária, preservando a métrica, mas aqui é só uma tradução com vistas a compreender o sentido da informação, né? Não a musicalidade em si, porque, enfim, seria muito além do tempo e não faria muito sentido fazer isso, né, em um estudo. Então, sem mais delongas, vamos para o texto, que é o início, né? Está no primeiro livro, né, o Liber Primus, e ele trata justamente do início das coisas. Então seria uma espécie de cosmogonia. A questão aqui é que antes de eu entrar propriamente no ponto em que o vídeo trata do início do universo, das coisas, é necessário também fazer uma tradução ou um estudo desse prêmio, né? Essa parte que em que o poeta costumeiramente ele pede a inspiração. Então, por que ele pede a inspiração? Porque era comum, né? O poema ele não é apenas uma obra hoje em dia, né? Por exemplo, a gente pensa que é só uma obra literária, um sujeito que sentou na mesa e quis escrever um poema para nos causar um efeito estético, um efeito emotivo X. Na verdade, antigamente se entendia também que o poema ele era inspirado, né, pelas divindades, pelas musas, aqui nesse caso os deuses, né? Então, sem muita demora, vamos fazendo aqui a transcrição e a transmutação desses versos em orações diretas para a gente entender melhor. Mas também lembrando que é característica particular, especialmente dos poemas, pela necessidade de encaixe na métrica estabelecida pelo poeta, colocar as palavras nem sempre em ordem direta ou ordem de proximidade, especialmente nessas línguas mais sintéticas como o latim. Não há necessidade de colocar as palavras juntas, como a gente viu no grego também, para dar uma ideia. Por exemplo, em português, quando eu quero dizer a bola é amarela, eu tenho que falar a bola é amarela. Claro que vai fazer sentido se eu disser amarela é bola, mas vai ficar estranho, não vai ficar natural e não vai ficar comum para a prática da nossa língua. Então, aqui no latim, inclusive para o estudo, ajuda muito a identificar essa unidade das palavras. E só vai, obviamente, isso aí não é uma coisa que se pega de primeira, eu até hoje peno bastante nisso, mas esse texto aqui, como é um estudo, eu já li ele outras vezes, eu quero mostrar aqui para vocês como eu faço esse meu estudo. Bom, a primeira coisa aqui que eu fiz foi justamente identificar os verbos. E a partir desses verbos eu coloquei aqui um pequeno nota marginal dos textos, né, do que eles significam, desses verbos, para nos nortear com essa informação que seria a principal da oração aqui, que seria ele que vai nos dizer, ele vai nos determinar se isso aqui é uma, enfim, se é uma subordinada ou se é uma oração simples,
ou se ele introduz uma infinitiva, né? Enfim, vamos lá. In nova fert animus mutatas dicere formas corpora. Bom, aqui primeiro eu já separaria por uma questão visual também, mas também porque essa oração aqui encerra um sentido específico. Então vamos lá. In nova. Eu vou colocando aqui. A ideia aqui primeiro seria identificar sujeito, identificar verbo, colocar o objeto se tivesse, né? E as outras informações. Então eu sempre busco onde está o sujeito. Eu já sei que o verbo principal dessa oração é fert, né? Fert de fero, que significa trazer, significa levar. E também já identifico aqui um verbo na forma infinitiva, né? Que provavelmente nos indica que essa oração aqui ela é complementada justamente por um verbo na forma infinitiva. Mas aqui a ideia é identificar primeiro o sujeito. Bem, nós temos in nova corpora, isso aqui já fica meio claro, né? E animus e mutatas formas. Bom, mutatas formas não pode ser sujeito, porque obviamente isso aqui é um acusativo plural, né, do feminino. E nova corpora também não pode ser sujeito, justamente porque in nova nova está precedida por uma preposição e indica aqui que ele não está desempenhando a função de sujeito nessa oração, de modo que nos resta animus. Bem, animus tem vários sentidos, né? Mas, em geral, significa espírito, né? Significa... A ideia é espírito, né? Eu trouxe aqui também a tradução literal, que foi quando eu fiz o estudo propriamente dito, de forma que vai nos guiar o nosso estudo desse texto. Então vamos lá. In nova fert animus, então nós identificamos que animus já é o sujeito. Animus, e aí já vem o verbo, né? Fert. O espírito carrega, o espírito traz, mas a gente vai ver aqui que esse é um sentido um pouquinho mais sofisticado, porque ele não pode ser diretamente... Assim, ficaria estranho se eu simplesmente dissesse traz ou leva. Mas nós vemos aqui, in nova fert animus. Bom, a gente já tinha identificado que mutatas formas é um acusativo plural. Então, de modo que não restam muitas opções aqui para nós nessa oração. In nova fert. Mas também nós temos o dicere. Dicere está na forma infinitiva de dico, né, em primeira pessoa do presente do indicativo, que significa dizer ou falar. Animus fert, o espírito carrega, mas ele também pode significar no sentido de ele tem um desejo, ele tem uma vontade. Então, eu coloquei no meu estudo aqui como anseia. O espírito anseia pelo quê? Ele pode desejar um objeto, mas ele também pode desejar fazer alguma coisa, né? Então, dicere, aí sim, mutatas formas, e nos sobra nova corpora, né? Vamos ver como é que ficou aqui no estudo. Meu espírito anseia por falar das formas mudadas em novos corpos. Bom, isso aqui é a definição do título, né? Metamorfose. Metamorfose significa mudança de forma. Metamorphos, né? Morphos é forma e meta é uma preposição do grego que geralmente indica, enfim, que ela pode ter vários sentidos, mas aqui nesse sentido específico ele está dizendo a mudança em relação à forma. Então, animus fert dicere mutatas formas in nova corpora, certo? Ok. Nós já vimos aqui, então está na ordem direta, mais fácil. O problema é quando nós viemos para cá, porque aqui temos uma oração mais complexa, com mais verbos, mas também não tanto, certo? Então, bom, primeira coisa, di, ceptis, nam, vos mutatis et illas, adspirate meis primaque aborigine mundi, ad mea perpetuum deducite tempora carmen. Primeira coisa que já batendo o olho já é possível identificar é um vocativo. O vocativo indica a quem nós estamos nos dirigindo. Nesse caso aqui, de deuses, certo? Então, deuses. Vou botar em verde. Bom, primeira coisa. Deducite e adspirate. Dois verbos que estão na forma imperativa. O que é imperativo?
Imperar significa dar uma ordem, dizer algo que alguém tem que fazer. Impero, né? Adspirate, de ad spiro, que significa soprar, inspirar. Desculpa, não é inspirar, é soprar. Vou até tirar isso aqui. De adspirate, porque é uma ordem que ele... Ou não é uma ordem, né? Obviamente ele não dá uma ordem aos deuses, mas aqui ele está pedindo que os deuses façam alguma coisa. Adspirate. Bom, eu estou pedindo para que ele sopre, para que eles, os deuses, soprem. Nos resta aqui achar uma complementação para isso, né? Então, de ceptis meis. Adspirate ceptis meis. Por que eu vou separar aqui? Porque aqui é como se tivesse... aqui indica que tem uma conjunção por causa desse que, que é uma forma do texto de colocar a conjunção no sufixo da palavra, como um sufixo da palavra. Então aqui, adspirate ceptis meis et prima ab origine mundi ad mea perpetuum deducite tempora carne. Mas vamos só primeiro fechar esse sentido aqui, que fica mais fácil. Então, di adspirate ceptis meis nam vos mutastis et illas. Ótimo. Então, deuses, soprai, né, pode ser inspirar, mas aqui num sentido mais literal de estudo, eu não gosto de pegar essas formas mais literárias, por assim dizer. Então, adspirate ceptis meis, inspirar. O que é ceptis, né? Aqui nós temos ceptis meis é o dativo plural, né, de os meus começados, por assim dizer. Mas o que? Obviamente aqui ele está falando de alguma coisa que foi começado. O que foi começado? Ali em cima, né? Animus fert dicere mutatas formas. O que ele está começando? Ele está começando versos. Então, adspirate ceptis meis. Então, inspirai ou soprai os meus versos, né? Nam, pois, vós, vocês, né? Mas aqui, segunda pessoa do plural. Mutastis, eu botei mutatis. Mutastis et illas, porque vós, o que ele está querendo? O que é mutastis? É de muto, de mudar, de transformar. Porque vós transformastes et também illas. Elas o quê? As formas, né? Então, inspirai os meus versos, porque vós também transformastes essas formas. Eu quero falar das formas transformadas, então a única forma que eu poderia começar isso é pedindo para quem transforma elas, inspirar os meus versos. Et deducite, colocando o verbo aqui no início, deducite o que? Aqui tem um verbo, né? Deducite, de deduco, né? Mas a ideia aqui é conduzir, guiar. Então, et deducite, vamos achar algum complemento, né? Prima ab origine mundi, não parece um complemento, parece ser complemento. Parece ser... o prima está complementando o sentido de origine. Então, ab prima origine mundi, isso aqui é um genitivo, do mundo. Ad mea perpetuum tempora carmen. Ad mea tempora, né? Então, o que sobra seria perpetuum carmen, certo? Então, et deducite perpetuum carmen, ou carmen perpetuum, não vai fazer sentido, não vai fazer diferença nenhuma. Perpetuum carmen ab prima origine mundi ad mea tempora. Fica bem óbvio, né? A transformação aqui nessa ordem mais direta. Então,
a ideia aqui é, deuses, inspirai os meus versos começados, porque vós transformastes as formas, e também conduzir o canto eterno, o canto perpétuo, desde o início, ou desde a origem do mundo, até os meus tempos. Né? Então, terminando aqui. E é uma invocação, né? Ele diz, como eu coloquei no meu estudo, né? Meu espírito anseia por falar das formas mudadas em novos corpos. Ó deuses, inspirai os meus versos começados. Versos, né? Não tá? Eu coloquei aqui implícito. Pois vós também transformastes elas, o que é as formas, e guiai desde a origem do mundo até os meus tempos o canto perpétuo, ou o canto eterno. Então, pessoal, seria isso, sem mais delongas. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo. Então, eu cortei o áudio sem querer aqui, mas seria isso, essa invocação aqui, para nós vermos também como o latim é uma língua bela, como é possível entender o sentido e como nesse estudo que eu vou fazendo aqui, eu particularmente vou identificando coisas que eu não tinha percebido antes. Então, é uma coisa bem legal de se fazer. Espero que tenham achado interessante ter trazido o latim. Se gostarem e quiserem mais, pode deixar um comentário aí, um joinha, enfim, seria isso. E pretendo fazer também os próximos versos aí desse início, certo? Até a próxima.